Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem, tá? Gente, esse é aqui um dos meus penúltimos vídeo aulas sobre assunto da primeira unidade, tá? A gente vai trabalhar com migrações populacionais. Esse texto aqui, esse slide, está todo com referências, tanto ao longo da apresentação como no final. Então vocês podem consultar depois as informações que eu tenho aqui, que uma parte vocês vão encontrar na ficha de leitura que eu passei para vocês, e outras coisas vocês vão encontrar na internet. Então tudo que eu coloquei aqui nesse slide vocês podem encontrar na internet, e eu coloquei o endereço, tá? Existe tudo referência para tudo que eu vou falar agora, ok? Migrações. Só tem uma coisa a dizer a vocês: todo ser humano, isso desde a pré-história, é migrante. Quer dizer, a gente se deslocou ao longo da história da humanidade, a gente se deslocou entre lugares, territórios, e isso foi possível porque é da natureza humana, é da história humana a gente colonizar outros territórios. Então, se a gente for pensar uma outra definição para a migração, é o seguinte: é você ocupar novos territórios para você ocupar e morar, colonizar. Isso é uma marca nossa dos seres humanos. Mas vamos tentar fazer uma definição mais técnica? Como seria essa definição? Migração seria um termo correspondente à mobilidade espacial da população. Migrar é trocar de país, estado, região ou até de domicílio. Quer dizer, você mudar de casa, sair de uma casa e ir para outra, ou para ir outro bairro, no mesmo município. Esse processo ocorre desde o início da história da humanidade. Então nós, seres humanos, por natureza, somos migrantes. Quem colonizou todos os continentes do mundo que a gente conhece foi nossa espécie. Andando, atravessando o rio, inventamos embarcações, barcos, para a gente poder ocupar ilhas mais remotas no Oceano Pacífico ou a chegar até outros continentes. Então, só para vocês entenderem, ponto inicial que a gente saiu foi na África. Os primeiros seres humanos surgiram na África. E da África a gente colonizou o Oriente Médio, a Europa, a Ásia, as ilhas do Oceano Pacífico, até chegar à Austrália e ao Havaí. E finalmente o continente americano. O único continente que a gente não colonizou, porque é extremamente perigoso, inóspito, é impossível ter vida humana até hoje, foi a Antártida, no Polo Sul. Esse é o único continente que a gente não colonizou. Existem algumas bases científicas e militares de várias nações, mas por enquanto a Antártida não foi um continente colonizado pelos seres humanos desde nossa origem, tá? Entender a questão dessas migrações, então a gente pode diferenciar, em geografia se diferencia migrações internas e externas. Tem aquelas migrações que são permanentes, a pessoa sai do seu país ou da sua cidade de origem e não volta mais, vai fazer a vida em outro lugar. Ou tem aquelas temporárias, a pessoa vai por algum motivo, mas quando encontrar condições para voltar, volta para sua terra de origem. Isso acontece no mundo todo. Essas migrações, gente, se dá por inúmeras razões. Quer dizer, o que é que justifica, o que é que explica uma pessoa sair de sua terra natal, da sua cidade, do seu país, para morar em um outro lugar longe, ter contato com outra cultura? Então a gente encontra motivos políticos, ideológicos, um determinado governo, a pessoa sendo perseguida, vai embora. Questão étnico-raciais, quando existe naquele seu país ou naquela sua região onde você nasceu, você tem um conflito com outro povo vizinho, onde tem rivalidades. Também questões profissionais, busca de melhor emprego ou para estudar também, que tem muita gente que migra para outro estado ou para outro país para estudar. Econômicas, trabalho, né? E também tem o fator catástrofes naturais. E entre outros. Ainda que as razões econômicas sejam predominantes. Quer dizer o seguinte, muitos migram porque estão buscando melhor qualidade de vida, trabalho, emprego, estudo, melhor qualidade para os filhos. Tem muitos que saem e vão para outro país e formam família lá. Por exemplo, muitos brasileiros vão para o Japão ou vão para a Inglaterra, acabam casando e tendo filhos lá. Ou como também tem muitos estrangeiros que vêm para cá para visitar aqui turismo, até para estudar também, gosta do país, acaba tendo um relacionamento com um brasileiro ou brasileira e acaba ficando aqui. Tanto é que podem ver na internet que vocês devem encontrar muitos youtubers que são estrangeiros
que tem blog mostrando da experiência que vive no Brasil, casado com um brasileiro. Muitos sabem falar português, explicam a dificuldade com a cultura brasileira. Isso aí vocês vão encontrar. Existem vários youtubers estrangeiros que vivem no Brasil, ou que viveram no Brasil, ou são casados com brasileiro, que contam essa experiência. Essa experiência entre ser de uma nacionalidade e viver no Brasil. Então existem aí, a gente pode aqui enumerar vários motivos que fazem as pessoas migrarem. Agora, eu vou pedir para vocês anotar a seguinte expressão. A expressão refugiado. Refugiado é aquela pessoa que fugiu do seu país de origem e buscou proteção em outro país. Por exemplo, grande parte dos refugiados vem por questões de guerra. Exemplo, a população da Síria, que vive uma guerra civil há mais de 10 anos, muitos fugindo da guerra da Síria foram para várias partes do mundo e vieram aqui para o Brasil. Esses são refugiados políticos. Repetindo, refugiados políticos são aqueles populações de países que vivem um conflito político ou uma guerra e buscam abrigo e proteção em um país vizinho. Isso tudo, gente, do refugiado, existe uma lei internacional. Por exemplo, a ONU determina que todos os países que formam parte da ONU permitam que recebam esses refugiados por questões políticas, ambientais. É por isso que o Brasil, que faz parte da ONU, a gente recebe sírios, recebendo os venezuelanos pela crise econômica que a Venezuela passa. Porque existe uma legislação internacional que garante isso, abrigo e proteção para refugiados. Entendido isso, anotem, que é isso importante. Guarda essa palavra, refugiados. E o Brasil a gente recebe vários. Aí você vai perguntar, professor, quais são esses? Aqueles que eu citei. A gente tem sírios, a gente tem venezuelanos, também recebemos haitianos, que o Haiti é um dos países mais pobres da América. A gente recebe também gente também vindo de países da África. Por exemplo, recebemos nigerianos, angolanos, na situação de refugiados também, por questões mais econômicas, climáticas. Então, por trás desse a gente receber esses refugiados, existe uma legislação. Isso é tudo referendado, tudo aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU. Entendido isso, essa necessidade da pessoa migrar por vários motivos, a gente vai poder entender outros conceitos que são importantes para entender migração. Quais seriam esses conceitos? Primeira palavra, emigração. É aquele que sai de uma área e vai para outra. Se você sai de Olinda e vai para Caruaru, você está emigrando, você está saindo. Mas emigrante pode ser o seguinte: eu, brasileiro, vou querer reconstruir minha vida, seja estudar ou trabalhar na Inglaterra. Então eu vou ser um emigrante. É aquele que está saindo de sua terra natal. Aí vem a palavra imigração. Já imigração é o inverso. É quando uma pessoa vem de uma outra área, uma outra cidade, um outro país para cá. Exemplo, por exemplo, uma pessoa que sai de Exu. Conhece a cidade de Exu? A terra de Luiz Gonzaga. Por exemplo, uma pessoa que mora em Exu e vem morar em Olinda, a gente chama ele de imigrante. Agora também a gente tem o seguinte: uma pessoa que vem do Japão e vem aqui para o Brasil morar, ele também é conhecido como imigrante. Então, para vocês entenderem esses conceitos de imigração e imigrante ou imigração, é o seguinte: emigração é quando sai. Você sai de sua área, do seu lugar natural, onde você viveu, e vai para outro lugar. Você é chamado de emigrante. Agora, quando uma pessoa vem de um outro país, de outro lugar, de outra cidade, de outro estado e vem para cá, a gente chama ele de imigrante e é a chamada imigração. Entenderam aí? Essa questão dessa relação entre quem emigra, quem sai da sua terra natal e quem imigra, aquele que vai para um outro país, que vem de outro país, essa relação entre quem entra e quem sai, a gente chama de fluxo migratório. Entendido aí? O fluxo migratório é a relação entre quando você sai do seu país de origem, você emigra, e quando seu país ou sua região recebe gente de outra área. São pessoas que estão imigrando, o imigrante. Essa relação é chamada de fluxo migratório.
E o que promove esse fluxo migratório hoje? Por causa da melhoria das comunicações, internet, telefone, transportes aéreos, por exemplo. Hoje, grande parte do transporte é feito por avião. Você em poucas horas, em 3 dias, você pode viajar o mundo todo. Isso por causa da aviação. Mas antes do avião, gente, o único meio de você visitar outros países, outros continentes, era por navio. Viagens que podiam durar de 30 até 6 meses. Com a invenção do avião e cada vez os aviões fazendo viagens mais distantes, então o tempo de viagem ficou mais curto. Isso permitiu que mais e mais pessoas pudessem migrar. Então, com a melhoria dos transporte aéreo principalmente, mas a gente tem um fluvial e também tem as estradas, aí também a questão dos trens, das locomotivas, isso facilitou que as pessoas migrassem cada vez mais. Então, quando houve a facilidade dos meios de transportes cada vez mais avançados e mais rápidos e melhoria das comunicações, isso fez que a migração dos seres humanos fosse mais rápida. Mas não é só migração de pessoas, é migração também de mercadorias, troca de mercadorias, trocas de cultura. Porque também quando uma pessoa é um emigrante e vai para outro país, ele vai levar sua cultura para lá, para aquele país que ele vai morar. Quando vem um imigrante para o Brasil, ele vai trazer muito da sua cultura. Por exemplo, pizza, macarrão, vieram da onde? Comidas italianas, trouxeram por imigrantes italianos que vieram para o Brasil. Comida japonesa, comida chinesa, foi trazida por imigrantes que vieram morar aqui no Brasil. Então a migração também causa trocas culturais, tá? Hoje, esse processo de migração é muito mais evidente, muito mais forte por causa da globalização. Porque a globalização não é só apenas a internet, gente, é também a troca de mercadorias, a compra e venda, negócios internacionais, e com isso também as pessoas vão indo. Onde o dinheiro vai, pessoas também vão. Países que recebem muito dinheiro também vão receber muita gente. Desde gente para fazer negócios bilionários, como gente que vai procurar trabalhar. Então a migração hoje, os fluxos migratórios são mais intensos por causa do processo de globalização. E dentro desses fluxos migratórios tem um fluxo migratório específico. É chamado fluxo populacional, que é o deslocamento ou tráfego, movimentação de pessoas de uma determinada região para outra. Também é um fluxo migratório. Ele pode ser interno, de um país, no país entre estados ou municípios, ou pode ser externo, para outros países. Quando esse fluxo populacional, que é um fluxo intenso de pessoas, acontece entre países, a gente chama de migrações internacionais. Vou dar um exemplo para vocês desses dois tipos aqui. Quando a migração populacional, o fluxo populacional é interno, é quando as pessoas estão viajando, vão morar em outros estados. E onde será que essas pessoas se encontram? Quando uma pessoa quer ir de um outro município ou para outro estado dentro do Brasil, por onde as pessoas vão? Vou perguntar 3 alternativas. Letra A, vão a pé. Letra B, vão andando. Letra C, vão de ônibus. Qual dessas aí seria? A letra C, vão de ônibus. Agora é qualquer ônibus. Você será que pega Xambá e vai lá para São Paulo andando de Xambá? Não. Onde a gente pega ônibus que levam nós para outros estados ou municípios? Rodoviária. Então a rodoviária, gente, é o local onde você encontra o maior fluxo de pessoas. Aí eu vou fazer uma pergunta a vocês aqui. Levante a mão, por favor. Quem já viajou de rodoviária para outro estado, outro município? Levante a mão. Eita, todo mundo levantou a mão, né? Olha só, interessante. Gente, todos nós já fomos em rodoviária. E quem já foi em rodoviária, você sabe qual é aquela muvuca de gente. É gente de outros municípios, de outras cidades, que você percebe pelo sotaque, pela roupa. Você sabe quando o sotaque é o pessoal do interior, um sotaque de uma pessoa que vem da Bahia, que vem do Ceará. Então é nas rodoviárias interestaduais, intermunicipais, que a gente encontra esse fluxo populacional. Gente que vem de diferentes partes do Brasil. Agora, vai ter outro lugar que também vai ter esse fluxo de pessoas, os aeroportos. Os aeroportos também a gente pode encontrar pessoas que vêm de outros estados do Brasil. Contudo, tem um detalhe, o aeroporto também faz o que? Esse intercâmbio, esse fluxo populacional internacional. Aí entra aqui os aeroportos, gente. Os aeroportos também atuam para as migrações internacionais.
Então os aeroportos são pessoas que vêm do mundo todo vão se encontrar. Quem já viajou de avião já deve ter percebido, ou quem foi receber algum parente, vocês veem o seguinte: os pontos de desembarque dentro do aeroporto dos Guararapes, você mostra o seguinte: viagens domésticas. Aí encontra lá a porta mostrando os voos que chegaram em Recife. Já existe um outro portão que é voos internacionais, quer dizer, de aviões que vieram de outros países. Então, são nos aeroportos que a gente entra em contato com as pessoas que estão ouvindo ou estão só de passagem pelo estado de Pernambuco. Isso acontece em Pernambuco, acontece em Salvador, acontece no Rio de Janeiro, acontece em São Paulo, acontece em Nova York. Então os aeroportos são os locais onde a gente encontra o maior fluxo de pessoas do mundo todo. Entendido aí? Aí anotem. Locais onde se encontra esse fluxo populacional, onde eles se encontram. Fluxo populacional interno. Bota aí entre parênteses. Migração interna. Quais são os locais? Rodoviárias e aeroportos. Outro ponto. Fluxos populacionais externos ou migrações internacionais. Aeroportos, principalmente, mas também portos. Também zonas portuárias. Por que eu estou dizendo zonas portuárias? Anotaram aí? Aeroportos e portos ou zonas portuárias. Porque em cidades litorâneas como Pernambuco, cidade do Recife e Olinda, a gente recebe navios cargueiros que vêm de outros países. A gente também recebe navios cruzeiros que fazem várias escalas por vários oceanos e param aqui. Então a gente também recebe turistas por esses navios. Agora, eu estou mostrando esses dois pontos de locais onde tem essas migrações, que são os aeroportos e que são as zonas portuárias, os portos. Tá? Agora, a principal rota de caminho, o principal meio de comunicação mais ágil são os aeroportos para migrações internacionais. Entendido isso aqui? Aí você vai me perguntar, mas professor, quais são os aeroportos que têm maior fluxo de gente? Vou dizer em dois estados. A gente tem São Paulo e Rio de Janeiro. Tanto São Paulo e Rio de Janeiro tem muitos aeroportos. Se eu não me engano, São Paulo tem 4 grandes aeroportos internacionais. Tem o aeroporto de Cumbica, tem o aeroporto de Guarulhos, tem o aeroporto de Viracopos, em Campinas. Esses são os grandes aeroportos de São Paulo. O Rio de Janeiro tem 2, tá? Que agora eu não me recordo o nome. Pernambuco só tem um, que é o nosso aeroporto internacional dos Guararapes. A gente só tem esse, que é um dos maiores do Nordeste. É o maior aeroporto do Nordeste, o aeroporto dos Guararapes. O que eu quero dizer com isso? São Paulo e Rio de Janeiro, por serem um grande eixo econômico e que concentra boa parte da população brasileira, está concentrado entre Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, sendo que em São Paulo e Rio de Janeiro tem o maior tráfego aéreo do mundo. Os aviões que viajam pelo mundo todo passam obrigatoriamente por São Paulo e Rio de Janeiro, seja para escala, só para parar um pouquinho e depois ir para o destino final, ou sendo o destino final das viagens internacionais. Tanto é que se algum brasileiro quiser ir para, por exemplo, Dubai, tem que ir para São Paulo. Tem que pegar um aeroporto, tem que pegar um avião de Recife para São Paulo, e de São Paulo pegar um avião que, se não me engano, vai para Frankfurt ou vai para Marrocos e depois vai para Dubai. Mas todos esses aviões internacionais que vão para o Oriente, Dubai, Emirados Árabes, Dubai é a capital dos Emirados Árabes, gente. Para a China, para o Japão, tem que passar por São Paulo. Então São Paulo é um dos maiores, São Paulo e Rio. Agora São Paulo que se destaca pela quantidade de tráfego aéreo. Entendido isso aqui? Vamos para o próximo. Conceitos e palavras relacionados com a migração. Eu vou trazer 2 conceitos aqui que são importantes. Esse aqui é bem conhecido, o êxodo rural. É a pessoa quando sai de uma zona rural e vai para uma cidade. O que leva uma pessoa a sair de uma zona rural para uma cidade? Em busca de emprego,
mais oportunidade de emprego para trabalhar no comércio, na indústria, melhoria na qualidade de vida. Geralmente, quando a pessoa migra de uma zona rural para uma cidade, está saindo de uma região empobrecida, muito pobre, onde não existe oportunidade de emprego, e vai para uma grande cidade. Isso aconteceu muito no Brasil, gente, dos anos 40 aos anos 80. Muita gente saía do interior e ia para as cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife em busca de emprego. Isso é um fenômeno que tem a ver com pobreza, com histórica local do Brasil, a realidade histórica dos municípios e cidades pobres. Por exemplo, quem ajudou a construir São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília foi gente saindo de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Maranhão, e foi trabalhar na construção civil, nas indústrias. A gente existe muitos pernambucanos, muitos baianos que moram no Rio, moram em São Paulo. Por quê? Saiu de uma zona rural e foi para uma grande cidade. Mas a partir dos anos 90, gente, acontece o contrário. Começa a haver um fluxo contrário. O pessoal sai das grandes cidades por causa da falta de empregos, por causa da violência, buscando a melhor qualidade de vida, e vão para as cidades do interior que apresentam melhores índices de desenvolvimento, segurança, trabalho. Esse sentido inverso, a pessoa sai da cidade, das grandes cidades e vai para o campo, a gente chama de êxodo urbano ou ruralização, que é o movimento inverso. Geralmente isso acontece, gente, em São Paulo. Por exemplo, São Paulo tem muita gente que sai da capital, São Paulo, e vai para cidade para o interior, buscando emprego para trabalhar em indústrias, que muitas indústrias em São Paulo estão no interior, estão na cidade do interior de São Paulo. Também vão buscar trabalho em outras atividades. Então isso é uma coisa muito comum agora, esse fluxo contrário, da cidade para o interior, saindo das grandes capitais para as cidades do interior, que são cidades prósperas. É o êxodo urbano, ou ruralização. Aí qual seria um outro conceito para a gente falar sobre êxodo rural? Por exemplo, quando acontece êxodo rural, então quando a pessoa sai do campo e vai para as cidades, então aquelas cidades começam a inchar, principalmente o que? As periferias. Então as periferias começam a ser construídas casas, por exemplo, laje, o pessoal construindo casa em morro, algumas casas feitas de madeira, mas depois de alvenaria. Então começa nessas grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. Começou a periferia dessa cidade a ser ocupada por esses migrantes que saíram do interior. Então começa um processo de urbanização das periferias das cidades. Isso tem a ver com o êxodo rural. Pessoal que sai da sua terra, da sua cidade natal no interior, vai para uma grande capital. Como ele não consegue ter uma moradia no centro dessas capitais, eles vão migrar para onde? Para a periferia, nos lugares mais pobres, onde não tem infraestrutura, e começa a construir suas casas ali. E começa a ser urbanizada essa periferia. Mas também tem outra palavra relacionada a essa surgimento dessas periferias que a gente vai ver na segunda unidade. Se chama favelização, a formação de favelas, que é o quê? É a organização de espaços urbanos desordenados. Por exemplo, quem mora em morro, mora em espaços que não foram organizados. Não existe água tratada, não existe esgoto, não existe água encanada, não existe sistema de drenagem. Isso acontece muito onde a gente mora. A periferia de Olinda e Recife de Jaboatão é formada por centros urbanos desorganizados, não planejados, em situações precárias. Favelização. Mas fique tranquilo, a gente vai ver esse conceito quando for estudar na segunda unidade, tá? Entendido esse conceito de êxodo rural e êxodo urbano, agora vamos para outro conceito também, gente. É bem simples. Nomadismo. É um conceito que a gente não usa mais hoje, mais não, tá? Mas é um conceito que dizia o seguinte: quando povos que tinham uma vida nômade, eles migravam de região para região, buscando que locais onde tivesse acesso a recursos naturais, como água ou pastagem, ou um ambiente que era mais propício para o desenvolvimento de uma agricultura sazonal de curto tempo. Por exemplo, um bom exemplo disso, gente, são os ciganos no passado, que eram povos migrantes, mas a gente encontra migrantes aonde? Por exemplo, na região do deserto do Saara, principalmente um pouco acima do deserto do Saara, é uma região conhecida como Sahel, viu uma população nômade que são pastores de cabras e ovelhas, que são chamados berberes.
Ainda existe no mundo, gente, várias regiões do mundo, na África, na China, população que são de nômades. Eles migram de um território ao outro, buscando recursos naturais para poder ter um estilo de vida tradicional. Geralmente os povos que praticam o nomadismo têm uma vida bem rústica, bem simples, e é uma vida baseada numa tradição. Nômades. Entendido aí? Então, geralmente, o nomadismo, esses grupos não se fixam por muito tempo em um lugar. Vão migrando de um lugar para outro, buscando recursos naturais, vegetais, caça e até a questão de pastagem. Porque, geralmente, os grupos nômades que existem hoje no mundo, eles buscam pastagem para os seus animais. Questão de cabras, ovelhas, cavalos. Outro tipo de migração, transhumância. É um nome feio, né? Mas é bem simples. Quando a pessoa sai da sua região de origem e vai para uma outra cidade, um outro estado, até outro país, buscando emprego, mas depois disso volta para sua terra natal. É a transhumância. É a questão do ir e vir constante. É um movimento populacional de uma região para outra, geralmente determinado por motivos climáticos. É bem característico dos esquimós que partem no verão. Hoje os esquimós, gente, já não tem mais essa prática não. Eles faziam essa prática quando eles faziam a caça. Por exemplo, não tem o iglu, que é uma residência bem comum, caracterizada com os esquimós. Gente, o iglu não é uma casa permanente. Na verdade, era como se fosse uma cabana, um abrigo quando eles estivessem fazendo a caça. Porque a população que era chamada de esquimó tinha principalmente atividade econômica a caça, por exemplo, a caça de baleias, a caça de foca e de ursos polares, porque eles viviam do consumo da carne desses animais e o comércio de peles. Hoje não existe mais essa prática não por causa do degelo, leis ambientais e muita da população esquimó, que era chamada de esquimó, já não pratica mais. Muitos têm trabalho, têm empregos, têm residências fixas. E outra coisa é o seguinte, gente. O termo esquimó está errado. Esse é um termo pejorativo. O nome deles são Inuits. Quando vocês ouvirem a palavra esquimó, nunca usem essa palavra. Eles são chamados Inuits. Que eu não me lembro o significado da palavra não agora. Mas é o nome que eles se auto-identificam. Inuits. O nome esquimó foi dado por colonizadores europeus. Baseado num hábito de alimentação deles, era que eles consumiam carne de animais cruas. Esquimó significa consumir carne crua. Hoje eles aboliram esse nome e usam o seu nome étnico, que é Inuit. Entendido aí? Mais um exemplo de transhumância. Outro tipo de transhumância, gente, acontece muito os chamados de retirantes. O pessoal que sai de regiões muito pobres, que vivem na seca no Nordeste, e vão para as grandes cidades buscar emprego. Depois eles retornam. Um exemplo também de transhumância, gente, é o que acontece ainda aqui na região da zona da mata para o litoral. Por exemplo, em Goiânia acontece muito. Os cortadores de canas. Muitos que trabalham no corte de cana de Goiânia não vêm da cidade de Goiânia. Eles vêm de outras cidades, assim como Itambé, cidades como... Vocês já ouviram falar sobre Araçoiaba? Por exemplo, muita gente que mora em Araçoiaba vai para Goiânia para trabalhar no corte da cana. Terminou a safra da cana, ele volta para sua casa. Então a transhumância é isso, é a pessoa migrar por um determinado período de tempo buscando emprego ou melhores condições de trabalho. Depois de passar daquele tempo, eles voltam para sua área, para sua terra natal. Entendido aí? Então a transhumância não é um movimento, uma migração permanente. É o ir e vir. Passa um tempinho fora e depois volta, para depois voltar de novo. Os cortadores de cana daqui no Nordeste fazem isso, a transhumância. Pergunta que eu vou fazer a vocês, não precisa me responder não. Vocês conhecem alguém que já trabalhou no corte da cana? Eu tenho parentes que já trabalharam. Já teve parentes que trabalham no corte da cana. Outro tipo de migração, gente, pendulares. Essa daqui, ou pendular ou diária. Essa é uma migração que a gente faz, é a migração do dia a dia. É a pessoa que sai da sua casa de manhã, vai trabalhar em outro município e só volta no final da tarde ou da noite. Então é a pessoa que vai como um pêndulo, vai e volta. Isso é a migração que a gente faz todo dia, quem precisa trabalhar. Vou dar meu exemplo. Até ano passado, gente, a minha migração era pendular. Eu moro aqui na Bondade, mas eu trabalhava lá em Jaboatão. Todo dia ia e voltava. Saía cedo e saía de casa de 8 horas
para ir trabalhar, para pegar de 1 hora da tarde e chegava em casa quase de meia-noite. Por causa desse movimento que eu fazia, porque eu usava principalmente ônibus. Isso é um exemplo que eu dei agora da minha situação de uma migração pendular. Isso aí a gente faz todo dia. Quem trabalha, pega Xambá lotado, faz esse movimento pendular. De manhã pega ônibus lotado e à noite pega ônibus lotado, toda gente de Xambá. Xambá é uma maravilha. Mas é um exemplo de migração pendular. Entende daí? Campo cidade, gente. É o seguinte, tem a ver com o êxodo rural. É a pessoa que sai do interior e vai para a grande cidade em busca de emprego. Já a migração cidade-campo é o contrário. A pessoa sai de uma cidade urbanizada e vai para o campo. Seja para passar um final de semana, mas não para morar. Por exemplo, aqui tem uma situação aqui, gente, em Pernambuco, em Recife, as famílias que têm dinheiro, ricas, de classe média alta, moram em Recife, porque precisam trabalhar, moram em casa forte, em Boa Viagem, mas durante o final de semana, feriado prolongado e até em férias, eles vão para uma cidade do interior, uma cidade do litoral, uma cidade praieira, uma cidade na praia, distante, buscando o seguinte, buscando passar um tempo numa outra residência que ela tem. Então isso acontece muito, essa migração de cidade do campo, principalmente quem tem, geralmente pessoas que têm posses, ou tem outra casa numa região do interior ou numa região do litoral. Então isso é muito comum também. Campo e campo, gente, acontece o seguinte, é quando isso acontece principalmente em cidade do interior do Brasil. Por exemplo, aquela cidade do interior que é muito rica, que tem muita indústria, que tem muita atividade econômica, acaba atraindo gente de outras cidades satélites vizinhas, cidades vizinhas, que buscam, as pessoas dessas cidades vizinhas vão para essa grande cidade do interior em busca de emprego. Por exemplo, no Rio Grande do Sul tem cidade do interior que tem grandes frigoríficos, mas os trabalhadores desses frigoríficos vêm das cidades pobres em volta. Vou dar um outro exemplo aqui próximo. Por exemplo, não tem Caruaru? Caruaru e Petrolina são as duas maiores cidades do interior de Pernambuco. São grandes capitais, Petrolina e Caruaru. Mas muitos dos trabalhadores que trabalham nessas duas cidades vêm de cidades vizinhas. Por exemplo, quem trabalha em Petrolina, quem trabalha na cidade de Petrolina, vem de Juazeiro da Bahia e vem de outras cidades menores, Feira de Santana e outras, para trabalhar em Petrolina. Já em Caruaru são cidades em volta. Pesqueira, Brejo da Madre de Deus, que é um distrito, São Caetano. Gente que mora em São Caetano vai para Caruaru trabalhar. Então aquelas grandes cidades do interior, ricas, vai começar a atrair pessoas que vêm de outras cidades. É uma migração tipo pendular. A pessoa sai de manhã para trabalhar nessas grandes cidades do interior e à noite volta. Ou muitos mesmo moram nessas grandes cidades. Isso é uma coisa muito comum que está acontecendo no Brasil hoje. E aqui em Pernambuco, o exemplo que eu dei foi Caruaru e Petrolina. São essas grandes cidades do campo que atraem gente que vem de outras cidades menores em volta. Outra também cidade que é desse modelo, gente, sabe qual é? É a cidade no Crato, no Ceará. É uma cidade pequenininha, mas muita gente trabalha e gasta seu salário que ganha durante o mês na cidade do Crato. E outro exemplo que a gente tem é Campina Grande. Campina Grande também é outra grande cidade do interior que muita gente que mora nas cidades vizinhas de Campina Grande vão trabalhar e gastar seu salário nessa cidade. Entenderam aí esses exemplos que eu dei? Aqui o exemplo que tem aqui é Mato Grosso, mas serve só como exemplo. Por exemplo, aqui ó, o Porto dos Gaúchos é um município brasileiro no estado do Mato Grosso. A denominação ocorreu em função que os formadores dos núcleos que originou o atual município provinham do estado do Rio Grande do Sul. Então tinha muita gente que vinha de Cuiabá e vinha de outra cidade também é de Porto dos Gaúchos. Não, pelo contrário. Muita gente que saía de Porto dos Gaúchos e ia migrar para Cuiabá, que é a capital do Mato Grosso. Entendido aí? Também acontece isso, tá? Aqui, o interessante dessa cidade aqui, ela foi fundada por gente que veio do Rio Grande do Sul. Então essa cidade aqui foi fundada por gaúchos. É por isso que ela tem esse nome. Mas o interessante, gente, é que também muita gente que veio no Porto dos Gaúchos migrou para Cuiabá. Como também tem gente que sai de Cuiabá e migrou para Porto dos Gaúchos.
Isso aqui é um outro exemplo. Mas o melhor exemplo para a gente é mesmo Petrolina e Caruaru. Migração de cidade para cidade. Por exemplo, o pessoal que mora em Olinda trabalha em Recife. Por exemplo, tem gente que mora em São Lourenço da Mata trabalha em Recife. É uma migração de cidade para cidade. Outro exemplo também de migração para cidade é interessante. O pessoal que trabalha na fábrica de Jeep de Goiânia. Tem gente que mora aqui no Alto da Bondade, em Caixa d'Água, em Dois Unidos, que trabalha na fábrica. Também é uma migração de cidade para cidade. Agora a diferença é o seguinte: o pessoal sai da região metropolitana do Recife, Olinda, Recife, Jaboatão, Moreno, e vai para Goiânia. Isso acontece também. Tipo de migrações. Eu já citei para vocês as migrações internacionais, tá? Agora o importante é o seguinte, ó, aqui, ó, leiam isso aqui comigo. A maioria das migrações internacionais ocorre pela busca de trabalho. As principais correntes migratórias emergem de latino-americanos. Latino-americano é brasileiro, argentino, venezuelano, colombiano, paraguaio, africanos, povos que vêm do continente africano, angolanos, moçambicanos, quenianos, e asiáticos. Asiáticos, gente, são japoneses, chineses, vietnamitas, indianos. E qual é a direção desses fluxos? Estados Unidos, Europa e Japão. No caso aqui, ó, gente, Estados Unidos e Europa atraem um grande número de imigrantes. Os trabalhadores imigrantes enviam dinheiro para sua terra natal. Algumas estimativas revelam que eles movimentam anualmente cerca de 58 bilhões de dólares. O Brasil, por exemplo, recebe atualmente 2,8 bilhões de dólares enviados por brasileiros que vivem no exterior. Por exemplo, o brasileiro que vive na Europa ganha em euro ou nos Estados Unidos ganha dólar, uma parte desse dinheiro ele manda aqui para o Brasil. Gente, tem muito brasileiro que vai para os Estados Unidos, para a Europa, para trabalhar, junta dinheiro e manda para cá. Porque a primeira oportunidade que ele tiver, ele volta para o Brasil para montar um negócio. Agora, claro que muitos preferem ficar lá, formar família. Isso acontece. Então, as migrações internacionais hoje são desses países pobres ou países em desenvolvimento, como é o Brasil, que migram para esses países ricos, principalmente da Europa, Estados Unidos, que recebe muito imigrante, Japão também recebe, mas a Europa e Estados Unidos recebem mais. E esses imigrantes que estão lá, que emigraram, por exemplo, brasileiros que saíram daqui para os Estados Unidos são emigrantes. E estando lá, na situação de imigrantes, eles pegam junto dinheiro, guardam e mandam para cá. Tem muito brasileiro que manda dinheiro para a família aqui, porque lá eles vão ganhar em dólar. Ou quando for para a Inglaterra ou para a França, é em euro. Estou entendendo como essa migração é importante. Para o Brasil, gente, rende muito dinheiro. Porque esse dinheiro que esses emigrantes brasileiros que estão lá numa situação, seja legal ou ilegal, eles juntam dinheiro e mandam aqui para o Brasil. Ilegal, quando eu falo, é gente que entra sem passaporte. E nos Estados Unidos tem muito brasileiro em situação de ilegalidade. O único estado americano que aceita brasileiro, que dá condições de aceitar brasileiro para trabalhar lá ou gastar em dólar nos Estados Unidos, é na cidade de Miami, na Flórida. Miami, que é a capital da Flórida, recebe muitos imigrantes brasileiros. Tanto é que Miami tem a maior concentração de brasileiro nos Estados Unidos. É você ir para Miami e você encontrar um brasileiro na esquina. Agora, por que os Estados Unidos aceitam isso? O estado da Flórida. Porque o estado da Flórida tem leis próprias sobre imigração. E outra coisa, o brasileiro que vai para lá, vai para trabalhar e vai para gastar. Por exemplo, não tem aqueles parques da Disney na cidade de Orlando e outros parques temáticos da Universal, entre outros, está tudo localizado na Flórida, porque é uma região de clima tropical. Então atrai a turistas, tanto turista americano como turistas estrangeiros. E no caso aí são os brasileiros. Entendido aí? Gente, ó, tá vendo esse mapa aqui? Esse mapa mostra os principais fluxos migratórios internacionais ao longo da história humana. Se você ver observar aqui, ó, gente, cada seta aqui tem uma legenda. Olha aqui, ó. Essa seta preta aqui significa as correntes migratórias do século XVI ao século XIX.
Essa é a imigração de imigrantes europeus. Por exemplo, tá vendo essa seta aqui? Mostra a imigração de portugueses e espanhóis no início da colonização da América, século XVI. Aqui está a viagem de Colombo e de Cabral. Essa outra migração aqui é do século XVII ao século XIX. Muitos imigrantes vindo da Alemanha, da Inglaterra e da Irlanda foram para a América do Norte. Então aqui foi o primeiro fluxo migratório internacional. Quer dizer, europeus saindo de seus países respectivos na Europa no século XV, XVI, XVII e XVIII. Isso a gente viu sobre grandes navegações de história e foi para a América. Portugueses e espanhóis vieram para a América Central e América do Sul. Já ingleses, franceses foram para a América do Norte. Tá vendo essa seta marrom aqui? Isso aqui foi uma migração específica no período colonial que a gente vai estudar em história, que foi a questão do comércio de africanos escravizados, ou tráfico de escravos africanos. Então, comerciantes europeus compravam populações africanas capturadas do interior da África, eles compravam aqui no litoral, e esses traficantes levavam esses escravos para a América do Sul, e o Brasil, gente, recebeu uma boa parte desses escravos, desses africanos escravizados. E a outra migração foi para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos e o Brasil foram as duas regiões do continente americano que recebeu a maior população de escravos do mundo. Mais da metade, quase a maioria da população afro-americana, afrodescendente das Américas está localizada no Brasil e nos Estados Unidos, porque foram que utilizaram mão de obra de forma muito extensa. Quer dizer, o Brasil e os Estados Unidos têm em comum porque foram duas colônias, o Brasil, a colônia de Portugal, e os Estados Unidos, que era a colônia inglesa, que receberam mão de obra para trabalhar no corte da cana, que também nos Estados Unidos produziu cana-de-açúcar, também produziu algodão, o Brasil também produziu algodão, e era mão de obra escrava. É por isso, por causa da escravidão, nos Estados Unidos e no Brasil, recebeu uma grande quantidade de escravos, de africanos escravizados. Outra região dentro da América que recebeu muitos escravos, gente, foi a região do Mar do Caribe. O Haiti, Cuba, Santo Domingos foram ilhas que receberam uma parte desses africanos escravizados. Entendido aí? Essa aqui é a segunda onda de migração que aconteceu internacional. Agora, essa migração aqui, gente, não foi voluntária, foi compulsória. Os africanos que foram capturados e vendidos como escravos vieram contra sua vontade. Então a gente não pode dizer que essa migração de escravos africanos foi por livre e espontânea vontade. Foi mais pela violência, pela força, por questões econômicas. Quem fazia tráfico de escravos queria ganhar dinheiro. Outra migração em verde, gente, isso aconteceu entre 1830 até 1939. Isso aqui é uma segunda onda de fluxo migratório de europeus saindo da Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Suíça, que migraram não apenas para as Américas, mas migraram para outros continentes. Então isso aqui tem a ver com o assunto que vocês vão ver do terceiro ano sobre imperialismo, neocolonialismo e a chegada de imigrantes europeus para outros continentes. Por exemplo, nesse fluxo de imigração, gente, chegaram os primeiros colonos italianos para o Brasil. Nesse fluxo migratório aqui, nesse período aqui de 1830 a 1939, o Brasil vai receber imigrantes vindos da Itália, da Espanha, que é a chegada dos colonos italianos. Isso no final do século XIX, metade do século XIX e século XX no Brasil. Mas quando aconteceu esse período de imigração, gente, não foi só italianos que vieram para o Brasil, não. Muitos italianos foram para os Estados Unidos. É por isso que os Estados Unidos concentra também a primeira maior colônia de imigrantes italianos. Os únicos dois países da América que têm uma quantidade expressiva de imigrantes italianos, a gente tem, Estados Unidos, tem a maior colônia italiana, de descendentes italianos, na América do Norte, e a gente tem Brasil, na cidade de São Paulo, que a gente tem imigrantes também italianos. Essas foram as duas colônias italianas no século XIX, século XX das Américas.
Também a gente encontra italiano na Argentina. E depois eles foram para outras áreas. Por exemplo, Austrália. Quem colonizou a Austrália foram imigrantes ingleses. Então, ingleses colonizaram a Austrália. E também a gente encontra, imigrantes japoneses. No início do século XX, os japoneses também migraram para os Estados Unidos e vieram para o Brasil. Tá? E essa migração aqui, gente, ó, essa migração aqui em vermelho é uma migração que vem pós a Segunda Guerra Mundial. Depois de 1945, muitos imigrantes, muitos europeus fugindo da Segunda Guerra Mundial, migraram para outros países. Por exemplo, muita população que estava no norte da África foi para a Itália, para a França. Por exemplo, os judeus que foram perseguidos, que sobreviveram aos campos de extermínio dos nazistas, migraram para onde? Para Israel. Então a gente encontra um fluxo de imigrantes, principalmente pós Segunda Guerra Mundial. Esse fluxo aqui, gente, é o mais recente. Então esse fluxo em preto aqui é o mais antigo, que vem desde o início da colonização. E esse último aqui em vermelho são as migrações pós Segunda Guerra Mundial. Entendido isso, agora vamos ver movimentos migratórios no Brasil. Não é muito diferente do que aconteceu com os fluxos migratórios internacionais. Os movimentos migratórios no Brasil teve um caráter interno, que é aquelas pessoas que saíram de outros estados do Brasil. Por exemplo, o pessoal saiu da região Nordeste e foi para a região Sudeste. Essas são as migrações internas. E as migrações externas, que são as internacionais, são as pessoas que vieram da Europa, vieram da África, vieram do Japão. Gente que veio para cá. Então o Brasil vai ter esses dois fluxos migratórios. Então não é muito diferente. O que a gente vai ver é uma coisa mais específica. Fatores que favoreceram a vinda de imigrantes no Brasil, que são os fatores externos, tá? A gente recebe imigrantes no Brasil desde 1850, quando chegaram as primeiras levas de imigrantes italianos no Brasil. Existia uma lei específica no Brasil que autorizou a vinda desses imigrantes. E por que o Brasil queria trazer imigrantes no Brasil isso foi em 1856? Porque no Brasil já estava começando a ser criadas leis que estavam abolindo gradativamente a mão de obra escrava. Quer dizer, o Brasil estava elaborando leis que acabariam com a mão de obra africana. A gente criou a lei em 1850, foi criada a Lei Eusébio de Queiroz, que tornou ilegal, tornou crime o tráfico de escravos da África para o Brasil. Diante dessa dificuldade, o que muitos cafeicultores, senhores de engenho fizeram? Começaram a recorrer a contratar trabalhadores europeus. Entre eles tinham dinamarqueses, suecos, suíços e italianos e espanhóis. A gente vai recebendo agora, a partir de 1884, esse fluxo de imigrantes para o Brasil se tornou mais intenso. Quer dizer o seguinte, do período de 1884 até 1934, o fluxo de imigrantes europeus, principalmente italianos e espanhóis, e também a gente teve portugueses, mas italianos e espanhóis vão se destacar nesse período, foi intenso. Muitos vieram aqui para o Brasil para trabalhar na lavoura do café. Porque eles buscavam o seguinte, trabalhando alguns anos numa lavoura do café, eles juntaram dinheiro para comprar sua terrinha para poder produzir café e outra coisa. Então muitos imigrantes vinham aqui para trabalhar, para poder comprar terra futuramente. Então é o seguinte, ó, entendendo esse contexto histórico, a gente vai entender o que levou esse pessoal que veio da Itália, da Espanha, veio para o Brasil nesse período. Primeiro fator, a dificuldade de encontrar escravos após a extinção do tráfico de escravos. Com a Lei Eusébio de Queiroz, acabou a questão de fornecimento de mão de obra escrava. Então os senhores de engenho, os cafeicultores precisariam de trabalhadores. Então eles recorriam o quê? A contratar trabalhadores estrangeiros. Principalmente na época do ciclo do café. Como a necessidade de colher o café era muito grande e muitos cafeicultores não tinham escravos suficientes, então muitos preferiram o seguinte: eu vou financiar a vinda de trabalhadores europeus, vou pagar um salário para eles e vou ter minha produção. Então esses foram os dois fatores econômicos que incentivaram o governo brasileiro a estimular a vida de imigrantes: a falta de escravo e a necessidade de gente para trabalhar na produção do café. Outro fator também que interessava era a mudança de terra.
Então esses imigrantes, quando vieram aqui, gente, eles não queriam passar anos trabalhando numa colheita. Eles queriam juntar o dinheiro para depois comprar uma terrinha para eles. Tem um sítio, uma fazenda, tem um cafezal. Quem sabe, por que não também se produzir café? Então muitos desses imigrantes aqui conseguiram, com o tempo, comprar sua terra. Isso aí, gente, não aconteceu com índios e nem com os escravos depois de libertos. Depois do fim da escravidão, aqueles escravos não receberam nenhuma indenização e não puderam nem comprar terras. Então, os negros, a população negra que foi liberta e os indígenas não tiveram acesso à terra. Quem teve mais acesso à terra, além dos cafeicultores, donos de engenho, os grandes latifundiários, foram esses imigrantes que conseguiram comprar um pedacinho de terra. Porque o governo brasileiro estimulou também. Houve um estímulo do governo brasileiro a dar terra para esses colonos. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, gente, o governo do Rio Grande do Sul dava terra de graça. Isso em 1910, o governo do Rio Grande do Sul dava terra a preço de banana para quem ocupasse. Então, muitos imigrantes da Alemanha e também russos vieram para o Rio Grande do Sul porque eles ganhariam terra de graça a um preço bem barato, só que eles ocupassem. Eles só precisavam fazer duas coisas lá no Rio Grande do Sul, esses imigrantes alemães e russos. Primeiro, eles tinham que derrubar a mata, tinham que derrubar a floresta. E outro ponto, eles tinham que enfrentar os índios. Então houve na história do Rio Grande do Sul um conflito entre imigrantes alemães com indígenas. E foi realmente um massacre. Mas isso aí fica para outro momento, tá? O que é interessante é o seguinte, a maioria desses imigrantes tiveram uma dificuldade de se adaptar, muito difícil. Mas com o tempo eles tiveram que se adaptar ao clima, à língua, aos costumes. E com o tempo a gente adquiriu algumas palavras da origem dessa língua. A gente tem palavras na nossa língua, o alemão, italiano. Por exemplo, pizza. Pizza é italiano. Oktoberfest. Não tem isso? É uma festa muito popular no Rio Grande do Sul e em Blumenau, em Santa Catarina, que é uma festa trazida pelos alemães. Então a gente incorporou muito dos elementos dessa cultura desses estrangeiros, contudo eles também adquiriram elementos da nossa cultura, na língua, no idioma. Mas a gente percebe o seguinte, por exemplo, no Rio Grande do Sul, por exemplo, cidades, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, cidades que foram fundadas por esses imigrantes, eles formaram cidades, hoje grandes cidades que foram colônias. Tanto é que existe cidade no Rio Grande do Sul que crianças aprendem primeiro a falar o alemão para depois aprender o português, por causa da história da colonização. Isso é uma coisa muito comum no Rio Grande do Sul. A gente conta colônia de alemães no Rio Grande do Sul e também colônia de italianos no Rio Grande do Sul. E nessas colônias que deram origem a cidades, eles primeiro aprendem a falar a língua dos seus antepassados, dos seus ancestrais, para depois aprender o português. Isso acontece, tá? Aqui, ó. Tá vendo esse mapa, gente? Esse mapa aqui mostra os imigrantes que vieram para o Brasil, ó, de várias nacionalidades, ó. Primeiros imigrantes que a gente recebeu foi portugueses, espanhóis. A gente depois tem italianos, alemães. Esses aqui são poloneses. Esses daqui, se eu não me engano, são agora eu não estou me recordando o nome do país, perdão, mas eu acredito que são da Tchecoslováquia, tá? Okay? Esses foram os imigrantes europeus que vieram para cá. Mas também tem outros imigrantes vindo, principalmente do Oriente Médio. Por exemplo, a gente tem o que? Sírios e libaneses. No início do século XX, gente, a partir de 1920, a gente recebeu uma grande leva de imigrantes sírios e libaneses que vieram para o Brasil. Por exemplo, sobrenome Temer, Haddad, Khalil, são sobrenomes de origem árabe, vinda desses dois países, tá? E a gente tem aqui a imigração italiana. Italiana não, japonesa. Aqui japoneses, a partir de 1908, 1910, a gente recebeu japoneses para vir para o Brasil, tá? Os japoneses, gente, ocuparam duas áreas específicas do Brasil aqui, São Paulo e foram também no Pará. Também no Pará, a gente conta uma grande colônia de japoneses. Mais recente, a gente tem a imigração de israelenses, mas a gente também tem uma grande migração de quê? De sírios, de
de sírios recentemente, também tem uma migração de africanos, quenianos, moçambicanos, angolanos, haitianos, aqui ó, Haiti, e também tem de venezuelanos e de colombianos. Então o Brasil, gente, a gente recebe gente do mundo todo. Como também esses países aqui, gente, recebem imigrantes brasileiros. Então essa imigração, gente, não é de mão única não. Do mesmo jeito que a gente recebe imigrantes desses países, o Brasil também leva emigrantes para lá. Então existe uma troca. Para você entender isso, aqui tem um gráfico, tá vendo? Esse gráfico mostra o seguinte: cada cor dessa representa o ano, a cor. Só que a amplitude desse gráfico, em forma de coluna, significa o número de imigrantes. Aqui esse gráfico vai querer mostrar o seguinte: determinados períodos do tempo da história do Brasil, a gente vai ter anos que a gente vai receber mais imigrantes do que em anos anteriores. Por exemplo, ó, tá vendo aqui imigrantes italianos? Eu quero que vocês observem aqui. Qual foram os anos que receberam maior quantidade de imigrantes italianos? Qual desse gráfico de imigrante italiano que recebeu aqui? Ó? Cada um desses gráficos representa povos, tá? O imigrante italiano, ó, olha aqui. Esse maior aqui na cor aqui laranja. Posso chamar isso aqui de laranja? Vamos dizer o seguinte, vermelho. Nessa cor vermelha aqui foi o maior número de imigrantes italianos que a gente recebeu, não é? E na cor vermelha, qual foi o ano que isso aconteceu? A vinda de maior parte, da maioria de italianos. Foi nesse ano aqui, ó, de 1894 até 1903. Esse ano aqui foi o que recebeu o maior número de imigrantes italianos. E esse aqui amarelo, que foi o menor, foi em que ano? 1924 a 1933. Então, ó, no início do século XX a gente recebeu pouquíssimos italianos, mas no final do século XIX a gente recebeu mais italianos. Vamos aqui, portugueses. Qual foi o ano que a gente recebeu o maior número de portugueses para o Brasil? Olha aqui, ó, é aqui na cor laranja. Foi quase mais ou menos 400 mil. A gente recebeu quase 400 mil portugueses. Essa cor laranja aqui foi em que ano? 1914 a 1923. Estão entendendo como a leitura do gráfico? Agora eu quero que vocês observem aqui japoneses. Por exemplo, qual foi a menor quantidade de japoneses que a gente recebeu? Qual foi o ano que aconteceu que a gente recebeu o menor número de imigrantes japoneses? Essa cor aqui escura, ó, é um laranja mais escuro, ó. 1904, 1913. E amarelo, que foi o maior ano, foi em que ano? 1924 a 1933. Vocês entenderam como é para ler esse gráfico? A cor representa o ano e o tamanho da coluna representa o número de imigrantes que chegaram aqui no Brasil. Tá? Se vocês perceberem direitinho, a gente recebeu a maioria dos imigrantes estrangeiros que vieram para o Brasil, a grande parte, a maioria, foi de italianos. Principalmente entre os anos de 1884 até 1903, que foram os dois períodos de tempo que a gente recebeu uma leva enorme de italianos. É por isso que o Brasil é considerado a segunda maior colônia de italianos nas Américas. Primeiro lugar é Estados Unidos. Outra foto interessante aqui, gente. Imigrantes italianos, ó. Em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, ó. Isso aqui é uma colônia de italianos. O pessoal aqui era tudo parente. E olha que os italianos não só trazia assim, um casal trazia os filhos, não. Trazia toda a parentada. Trazia irmão, primo, cunhado. Já os japoneses são famílias mais assim, mais reclusas, mais tímidas, mais reservadas. Então, geralmente quando os japoneses vinham, traziam um ou dois filhos. Aqui vocês estão vendo aqui japoneses no Brasil. Aqui principalmente essa foto é no Pará. Essa foto foi tirada de uma família de colonos japoneses no Pará. Eles trabalhando aqui no cultivo de banana. É uma marca interessante dos japoneses. Os japoneses gostam muito do plantio de hortaliças e de frutas. Eles se destacam muito. Já os italianos se dedicam, plantaram por muito tempo café,
alguns chegaram a plantar cana. Hoje muitos produzem leite e alguns estão se dedicando à produção de soja. Não são os italianos, são os descendentes dele. Entendido aqui? Ó. Quais foram os principais movimentos migratórios no Brasil? Os internos, tá? A gente viu os externos, agora vai ver os internos. A migração de brasileiros que vieram de diferentes partes do Brasil, ó. No século XVI ao século XVII, migração de nordestinos da zona da mata para o sertão. Sertão, quando está falando, gente, aqui é o Rio São Francisco. Aí foram fundadas várias cidades do interior. Por exemplo, Caruaru, Petrolina, Juazeiro. Entendeu? Entenderam aí? Segunda migração, de nordestinos e paulistas para Minas Gerais. Século XVII e século XVIII. Atrás de ouro. Então, a primeira migração foi para o sertão nordestino, para atingir a região de São Francisco para criar gado. A segunda migração foi o pessoal para saiu da região do Nordeste, da região do São Francisco e foi até Minas Gerais, atrás de ouro. Terceira migração, de mineiros de São Paulo. Migração de mineiros para São Paulo, principalmente o oeste de São Paulo. Aqui é no século XIX para produzir café, plantação de café, tá? Quarta migração, nordestinos vão para a Amazônia devido ao ciclo da borracha. O ciclo da borracha, gente, aconteceu em 1894 até 1910. E depois teve um segundo ciclo da borracha, de 1930 a 1940. Então, muitos nordestinos saíam de Pernambuco, de Juazeiro, saíam do sertão para ir até a região da Amazônia, Pará e Manaus, até Roraima e até o Acre, para extrair o látex, que era uma seiva extraída da árvore seringueira para fabricar borracha vegetal. Hoje, gente, a borracha que a gente fabrica é com petróleo, mas no século XX essa borracha era fabricada com seiva de uma planta. E para que usar essa borracha? Para fabricar peças emborrachadas e fabricar pneus para os carros. Por causa do ciclo da borracha, ajudou o desenvolvimento da indústria automobilística, fabricação de carros. O ciclo da borracha acaba, gente, quando é descoberto uma técnica de você transformar o petróleo em borracha. Então surge aí a borracha sintética, que é o que a gente usa hoje. Todas as borrachas que a gente usa em carro usa borracha sintética, tá? Que é derivado do petróleo. Quinta migração, de nordestinos para Goiás, na década de 50. Aqui tem a ver com a construção de Brasília. Quer dizer o seguinte, nordestinos, os chamados candangos, como eram chamados pelo pessoal de Brasília, que eram retirantes nordestinos que fugiam da seca e foram trabalhar para a construção de Brasília. E lá eles fundaram várias cidades. Brasília foi fundada por nordestinos. E a sexta migração, gente, de paulistas para Rondônia e Mato Grosso, na década de 70. Isso aqui, gente, foi no período militar. Nos anos 70, o governo militar autorizou a criação de fazendas de gado e também a produção de soja na região do Centro-Oeste. E também no Centro-Oeste se dedicou o quê? Centro-Oeste que eu estou falando aí, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nessa década de 70. A criação de gado, pecuária extensiva, grandes fazendas de gado. E também aí autorizar também a questão de fazendas, principalmente para produção de soja. O Brasil já estava começando a se dedicar à produção de soja. Já. E em Rondônia também eles foram para criar gado, mas também muitos paulistas foram para grilagem, compra de terras, retirada de madeira de Rondônia, madeira de lei para construção civil e para construção de fabricação de imóveis de luxo, mas também buscavam criar gado e também atrás de ouro. Rondônia viveu um ciclo marcado por quê? Grilagem, desmatamento, extração de madeira, pecuária extensiva, fazenda de gado e também extração de ouro. Estão vendo essas fases aqui, gente? Como ela seria na forma de mapa? Ó, 1950 a 1960. Pessoal saindo do Nordeste, indo para onde, ó? Indo para o Sudeste, Minas, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, e para Goiás e Mato Grosso, principalmente aqui para Goiás para a construção de Brasília, tá certo? Nesse período o maior fluxo de imigração foi o fluxo de nordestinos, os retirantes, gente fugindo da seca do sertão,
para ir para essas grandes cidades aqui, ou construir Brasília, ou construir São Paulo e Rio de Janeiro. Na década de 60 e 70, isso na época do regime militar, a gente também tem um grande fluxo de nordestinos ainda indo para o sudeste e para o centro-oeste. Mas a gente já percebe o seguinte, que muitos nordestinos também migraram para o Pará e para o Amazonas. Para o Pará, gente, nos anos 70 teve a questão da extração de ouro de Serra Pelada. Foi encontrada uma grande mina de ouro, onde muitos nordestinos foram trabalhar como, sabe como que? Chamado garimpeiro. Cavar terra atrás de ouro, tá? E o garimpo, gente, é uma atividade legal aqui no Brasil. É crime, garimpo, tá? E outros foram para a Amazônia. Também a gente percebe nos anos 70 gente vindo de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, indo para Mato Grosso, para a criação pecuária bovina e também para a criação de para a plantação de soja, fazendas. Se lembra daquela cidade que eu citei a vocês, Porto dos Gaúchos? Por exemplo, Porto dos Gaúchos, gente, foi fundada no final dos anos 70, que foi fundada por gaúchos que vieram para Mato Grosso fundar uma cidade. Eles vieram para criar gado e plantar soja. Contudo, eles criaram uma cidade aqui. Aqui está a história de Porto dos Gaúchos. Esse tipo de imigração aqui, gente, ficou ainda cada vez mais intensa. Quando chega os anos, final dos anos 70 e anos 80, essa migração do sul e sudeste para a região norte do Brasil, a região do Amazonas, Rondônia e Roraima, também está em busca de quê? Madeira, terra, pecuária e também mineração. Então, muita gente vem de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também de Mato Grosso e de Goiás vieram para a região amazônica para extrair madeira, para vender terra através de grilagem, desmatar a floresta amazônica para criar gado ou plantar soja e também atrás de ouro. Por exemplo, em Rondônia, em Roraima, a gente encontra garimpo ilegal que contamina a água, contamina o solo. Por exemplo, não tem as queimadas no ano passado, gente? Foi nessa região aqui, ó. Essa região aqui sofreu queimada. Foi a pior queimada em 20 anos que o Brasil teve. Entendido aqui, ó. Então esse mapinha aqui bonitinho, principalmente dessas duas fases aqui, ó, gente, a 5 e a 6, eu posso representar por esses três mapas. Entendido aqui, migração? Movimentos migratórios no Brasil internos, ó. Centro-Oeste, que eu já falei sobre a questão de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Agricultura comercial e pecuária. O Norte vem falando da Amazônia, o Pará, Roraima, Rondônia e Acre, para extração de quê? De madeira e criação de áreas agrícolas, tá? Sudeste, migração das capitais para o interior do estado de São Paulo. Isso é uma coisa mais recente. O pessoal sai de São Paulo e do Rio de Janeiro, capital, e vão para o interior, buscando de emprego, melhor qualidade de vida. No Sul, gente, no final da década de 80, houve um movimento migratório para o Centro-Oeste. Aqueles gaúchos que saíram do interior do Rio Grande do Sul e foram para o Mato Grosso, lá plantar soja ou criar gado. E o Nordeste, gente, o pessoal sai da zona do sertão para a zona da mata para trabalhar no corte da cana. O pessoal sai das cidades pobres do interior e vão para as cidades canavieiras. Ou também tem outro fluxo. Muitos nordestinos saem dos seus estados natais e vão para São Paulo. Vão para o Sudeste. Entendido aqui? Exercícios, para a gente encerrar. Evitar o êxodo rural é o principal desafio da política interna chinesa. Luta de clãs perante o 18º Congresso do Partido Comunista Chinês. Não mudará provavelmente um dos principais eixos da política interna chinesa. Impedir o êxodo rural. Ainda mais agora que as pessoas que vivem nos centros urbanos. A China, gente, é a maior continente populacional. As grandes cidades na China estão no interior da China. Esses grandes centros urbanos superam pela primeira vez a população do campo. Quer dizer, existe mais pessoas vivendo nas grandes cidades da China do que no interior. Exemplo, não tem a cidade de Wuhan, que começou, onde foi o epicentro do Covid-19? Por exemplo, é uma grande capital
visitar uma grande metrópole que fica no interior da China, em uma cidade super populosa. Gente, esse texto é muito bonitinho, mas a pergunta não é sobre esse texto, é sobre o conceito migratório em destaque na manchete da reportagem acima significa. Ele está perguntando o seguinte, ele não quer saber da realidade da China, o problema da China com o êxodo rural. Ele quer saber o significado do conceito êxodo rural. Qual dessas alternativas explica o conceito êxodo rural? Entenderam aqui? Um enunciado muito grande, mas ele só quer saber o significado do conceito de êxodo rural. Então, qual dessas alternativas explica o que é o êxodo rural? Qual é a alternativa? Podemos ver? Migração em massa de trabalhadores do campo para as cidades em um mesmo território. Definição de êxodo rural. Pergunta fácil. O enunciado aqui é só para complicar a cabeça de vocês, porque a pergunta é essa daqui, ó. É sobre o significado do conceito êxodo rural. Outra questão, ó. A migração entre regiões de um país perdeu intensidade na última década. Os estados do Nordeste, além de reter população, começaram a receber de volta os que deixaram seus estados rumo ao centro-sul do país. É o que diz um levantamento divulgado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nesta sexta-feira 15, com base nos dados do PNAD, Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio. É uma pesquisa que o IBGE faz. Isso aqui foi de 2009, tá? Essa notícia foi de 2011, no portal G1 da Globo. Aqui ela está dando a informação do seguinte: gente que era nordestino, que migrou para outros estados do Brasil e estão voltando para o seu estado de origem. Quer dizer, é aquela inversão. Eles estão saindo das grandes capitais e voltando para os seus estados de origem. De acordo com o texto da reportagem acima, podemos concluir o quê? Ele quer saber o que a gente pode concluir dessa volta dos nordestinos saindo de São Paulo e voltando para sua terra natal. Qual seria a alternativa? Isso aqui é a volta dos nordestinos para sua terra natal. Qual é a alternativa? Vamos lá? As migrações interregionais inverteram seu fluxo original. Quando se fala migrações interregional, é entre regiões. Nesse caso, Nordeste e Sudeste. O que acontecia? Era o pessoal saindo do Nordeste e indo para o Sudeste. Só que esse fluxo inverteu. Vai ser o contrário. O pessoal vai sair do Sudeste e vai voltar para o Nordeste. Em busca de emprego, família, reconstruir a vida. Acontece também. A pessoa vai para outro estado, não deu certo, volta para casa. Essa aqui foi uma questão da Federal do Rio Grande do Norte. O Ministério da Justiça brasileira, entre 2009 e o primeiro semestre de 2011, regularizou a permanência no Brasil de 18.004 bolivianos. Imigrantes, né? Imigrantes bolivianos. De acordo com as estatísticas, os bolivianos são a comunidade estrangeira que mais cresce em São Paulo. A principal motivação para esse deslocamento é a busca de emprego disponível em bolivianos do Brasil. Acesso. Isso aqui é 8 de julho de 2013. Essa questão quer saber o que? Isso aqui é o enunciado. Ele está trazendo um problema. Imigrantes bolivianos que vêm para o Brasil em busca de emprego. Sabe qual é o estado que concentra o maior número de trabalhadores bolivianos e muitos trabalhando em situação próxima à escravidão? São Paulo. São Paulo concentra uma grande população de bolivianos. E muitos estão numa situação irregular. Alguns são mantidos em cárcere privado. Quer dizer, gente que contrata trabalhador boliviano e mantém eles presos, gente. Isso é um negócio muito sério. Nesse contexto, o deslocamento feito pelos bolivianos, ele quer saber o seguinte: por que os bolivianos migraram para o Brasil? Qual seria dessas alternativas? Qual é a resposta sobre esse deslocamento feito pelos bolivianos? Qual o motivo deles se deslocarem? Letra A, B, C ou D? Colocá-los na condição de imigrantes em território brasileiro. Pergunta fácil, né? Dentro de outras alternativas, gente, essa aqui está mais certa. Eles estão numa situação de imigrantes, ó. Não pode ser pendular porque eles não são brasileiros. Pendular seria o seguinte: o cara que sai mora em Taubaté, mora em
No Taubaté não, mora no ABC Paulista, numa cidade de Santo André e vai para São Paulo. Por exemplo, a pessoa que mora em Guarulhos e vai para a cidade de São Paulo, isso é pendular. Letra C não podia ser. Eles não são imigrantes. Eles não estão saindo. Bolívia, o Brasil não fica na Bolívia. Eles estão saindo de um país para o outro. Então seria a letra A. Migração sazonal aqui, gente, não é sazonal. Eles não estão. Esses bolivianos, quando vieram para o Brasil, eles vieram para ficar. Não foi para voltar. Sazonal é transumância. É aquele pessoal que vai e volta. É aquele que vai para trabalhar, juntou dinheiro, volta para casa. Então não é sazonal. Sazonal aqui, gente, é transumância. Nota aí. Sinônimo de migração é transumância. É sazonal. Sazonal é igual a transumância, tá? Anotaram? Agora vamos para essa questão, ó. O gráfico a seguir apresenta as pirâmides etárias dos migrantes da região sudeste no Brasil, de 2000 até 2010, 2000 e 2010. Ele mostra o gráfico de imigrantes aqui, ó, do ano 2000 ao ano 2010. Ele é possível observar o aumento da proporção de... Eu quero que vocês observem direitinho. Esse gráfico aqui, gente, é um gráfico que mostra uma pirâmide etária, certo? Sim ou não? Aí pergunta a vocês, qual é a característica de um gráfico de pirâmide etária? Ele vai mostrar o quê? Pessoas do sexo masculino e feminino, né? De diferentes idades, de crianças até adultos. Então você está vendo aqui pessoas que vieram, migrantes da região sudeste do Brasil. Que é pessoas seguinte, ó, pessoas que migraram para a região sudeste entre homens e mulheres. Está vendo aqui? Vamos ver o seguinte, ó. Quem são as mulheres? Aqui é a cor cinza claro. Homens, cinza escuro. Idade e número. Tá certo? Vamos perceber o seguinte, ó. Se vocês perceberem aqui, eu posso dizer que nesse gráfico o número de migrantes são idosos. Um grande número são idosos? Não. Olha aqui, é quase zero. São pouquíssimos imigrantes que são idosos. Eu posso dizer que esses imigrantes são crianças. A gente tem, mas não são muitos não. Ó, aqui, ó, crianças. Tá? Agora, quem é a maioria desses migrantes da região sudeste? A gente tem o quê? Jovens entre homens e mulheres de idade de 20 a 34 anos. Quer dizer, a grande maioria, o grande número de imigrantes que vão para a região sudeste nesses 2 anos aqui, ó, 2010, 2000 e 2010, são formados por homens e mulheres entre 20 a 34 anos. São pessoas que estão na idade economicamente ativa. São pessoas adultas, jovens e produtivas. Agora observe o seguinte aqui. Se eu for ver o seguinte, desse grupo de jovens adultos que estão migrando para o sudeste, entre homens e mulheres, quem é que vai mais para essa região? São homens ou mulheres? Mulheres, ó. O número de mulheres migrantes nessa idade entre 20 e 34 anos, a grande maioria é mulheres. Se você perceber, gente, ó, o número de mulheres de 20 a 24 anos supera o número de homens. Então, mulheres jovens, idade produtiva, mulheres jovens vão para a região sudeste, ó, em maior número do que homens. Entendido aqui esses dados desse gráfico? Agora, qual seria a resposta que explica essa proporção entre homens e mulheres migrantes? Qual seria a resposta da letra A, B, C, D ou E? Vejam aí. Podemos achar a resposta? Homens e mulheres entre 25 e 29 anos inseridos na população economicamente ativa. Olha só, é aquilo que eu expliquei. A maioria dos migrantes que foram para a região sudeste são formados por homens e mulheres com idade de 25 a 30 anos. Vão mais pessoas dessas duas faixas etárias do que idosos ou crianças. Quer dizer, quem vai para a região sudeste com idade de 25 a 29 anos está querendo arrumar emprego, está querendo trabalhar. É gente que está querendo arrumar trabalho. Trabalho com carteira assinada. Ou arrumar um biquinho, né? Entendido? Gente, essa pergunta com gráfico parece difícil, mas ela é fácil se você analisar dado por dado esse gráfico. Entendido aí? Então até a próxima aula.